Então, essa semana eu me peguei num funcionário comum japonês, comandando o fucking exército do Rei Demônio. E sinceramente, eu achei do caralho. Pois imagina um carinha magrelo, tendo que negociar com um puta minotauro gigantesco, onde ele tem que dar um jeito desse cara entrar no exército dele. E a parada que mais me pegou foi que esse maluco resolve os BOs do Rei Demônio de formas assim, absurdamente inteligentes, onde a ajuda do roteiro não é necessária, pois tudo vem da mente desse idiota, ou da mente do autor que escreveu, né? E depois de ler essa obra, eu resolvi trazer um vídeo para aprendermos juntos a sutil arte de negociar com demônios. Tudo começa com esse Megazord, que no caso é o Rei Demônio, chamando pelos Reis Celestiais, a Guerreira das Chamas, o Mander, a Feiticeira da Violência, a Shilped, e a Protetora do Córtex, a Genoma. E por fim, o escolhido de outro mundo, o empregado de Ultramar, Denosuke Ushimura. E vou te falar, são uns nomezinhos difíceis demais pra pronunciar. E assim, após a invocação dele, o Megazord diz que por toda a sua experiência, ele foi chamado para comandar tudo relacionado ao exército do Rei Demônio, deixando o carinha completamente chocado. Mas pra entender isso, vamos voltar alguns segundos atrás, onde ele era apenas um simples funcionário comum, que tinha uma carreira no Japão, mas por conta dos seus superiores, ele foi realocado para Ultramar, que no caso é lá na puta que pariu. E chegando nesse fim de mundo, ele acaba sendo atropelado por uma velhinha andando de scooter. E sim, eles decidiram trocar, porque sempre seu caminhão do lado oscilado Luciano Huck é foda também, né? E depois que ele recupera a consciência, ele tá de cara com o Megazord do inferno. E pensa, Rei Demônio, Reis Celestiais. Talvez a empresa odiava tanto ele, que enviou ele diretamente para o inferno. E não deixa de ser isso também. Mas o Megazord fala que não. E ele foi transferido para aquele fim de mundo, mesmo com 5 anos de empresa, e aprendeu o idioma local, e educou os residentes. Então quando ele viu esse currículo, deixou ele muito convencido de que ele seria a pessoa ideal para ser o seu escravo que comanda tudo por ele. Brincadeira, na real que esse Megazord até que é bem bonzinho, dizendo que dará a ele um ótimo salário e um cargo executivo, coisas que eu absolutamente não entendo, pois como fucking Rei Demônio, sabe de coisas relacionadas a isso. E claro que como todo CLT, o cara fica todo animadinho. E pra dar uma cartada final, o chefe diz que ele vale muito, então deve trabalhar para ele. Mas o Denosuke sofre de algo que afeta a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que no caso é a falta de confiança. E ele vai dizendo que ele é um desperdício e é incapaz de produzir algo, mas o Rei Demônio diz que tudo isso é por conta dos caras lá de cima que jogaram ele em Ultramar. E o que raios é Ultramar? Bom, pelo que eu pesquisei, tem a origem do latim ultramarinos, que significa além do mar, e é frequentemente foda-se, né? Ninguém quer saber disso. E sendo assim, o Dalion, quem conhece comenta aí, fala pra ele não acreditar nesses idiotas. E ele viu seu esforço no trabalho, e quem pode definir se ele é um bosta ou não, não é ele, e nem os seus antigos chefes, e sim o próprio robô bonzinho, que chamam de Rei Demônio. E ele falando assim dá uma balançada no garoto. Isso ficou meio errado, mas tudo bem. Só que daí rapidamente alguém interrompe eles, falando que não reconhece esse humano fraco como um dos 4 reis celestiais. Então ela quer uma prova, e o Megazord aceita, e fala que dará um teste a ele, para provar o seu poder. Daí a personagem sem roupa, que tem em quase todo o mangá, já carrega o seu ki e vai para atacá-lo. Só que o chefe para ela, dizendo que ele desmaiou de um susto, e que sim, ele é só um humano comum sem poder. Daí ela pergunta por que ele aceitou ele então. Assim o Megazord pergunta pra ele o que ele fazia na sua antiga empresa, e o engravatado diz que negociava com sócios e empregados. Sendo assim, o Rei Demônio quer dar uma prova apropriada pra ele, o que deixa o Prota pensando que isso é quase uma entrevista de emprego, só que no inferno. E a prova que ele terá que fazer é negociar com os Minotauros para trazerem eles para o seu exército. E agora em frente a ele tem 100% de certeza que tá muito fodido. Daí a garota vai lá e se comunica primeiro, mas ela é muito ruim. E o Denosuke conclui que com certeza ela é a pior pessoa que ele já viu negociar. E encarando aquele brutamontes, o touro de 2 patas fala maldito pênis. E eu tive a mesma reação deles lendo isso. E agora do lado de fora ela começa a xingar aquele cara, mas o Prota percebe algo estranho e pergunta o que é aquilo. Daí a Mander diz que é lixo. Só que ele pensa que quando negocia com pessoas estrangeiras, ele não tem só que entender o idioma deles, mas também a sua cultura. Então ele começa a recolher aquele feno e fala pra ela que se a discussão não se resolve, é porque existe uma discrepância. Sendo assim, ele deve observar a outra parte e ver como ela se comporta. E aí sim continuar a negociação. Daí ele fala pra ela pra deixar tudo com ele, o que deixou eu e a Demônio muito surpresos, porque quase agora ele era um bunda mole. Só que daí ele lembra que na sua conversa anterior, aquele Minotauro deixou uma dica. E ele fala pra ela que a dica é maldito pênis. Bom, tá, né? E assim ele só entra na sala e diz que vê ela depois. E depois de um tempo, ela volta pra ver o que aconteceu. Mas chegando lá, o quarto tava lotado de feno, deixando ela muito puta por sujar um castelo do Mega Rei Demônio. Mas aquele carinha chega e diz que não tem problema, pois o Minotauro tá assinando os últimos documentos com o Rei Demônio agorinha, o que deixa ela muito surpresa. Mas daí ele explica que no seu mundo existe uma frase: conheça o seu inimigo e conheça a ti mesmo, e ganhará 100 guerras. Uma bela frase. E bem, esse Minotauro tava disposto a negociar, mas eles são seres que vivem pelo sul, e para entrar no exército, foi oferecido comida e
tecnologia. Contudo, quando ele chegou ali, a sua atitude mudou. Tudo por conta do que eles chamaram de lixo, pois eles têm um costume de espalhar feno aonde vão dormir. E como não queria causar problemas para as pessoas do castelo, ele trouxe o seu próprio feno, porque piso de pedra é muito duro para corpos enormes como os deles. Então poderia causar lesões. E essa é a primeira vez que vejo um monstro se portar tanto com conforto, mas tudo bem. Só que daí a mina diz que ele tem uma puta cama, mas o empregado número 1 fala que com o peso enorme que ele tem, ele certamente ia quebrar ela. E daí ela pergunta por que ele não disse nada desde o início. E ele fala pra ela que é porque ele não podia. E ele acabou descobrindo isso com a fala dele de maldito pênis. Pois no dialeto deles, isso significa pequeno. Então basicamente ele queria algo maior, mas não sabia como dizer. E então, resumindo, a porra de um humano fraco teve que vir pra outro mundo, entrar no exército do capeta e resolver o que eles não conseguiram resolver. É foda. E finalmente, depois da sua prova, o Megazord aprova ele como um dos 4 reis celestiais e dá de presente pra ele um bracelete, que simboliza que ele é o rei celestial e que também mais trabalho vem por aí. Então logo na sua próxima missão, ele vai ter que trazer o exército dos ogros. E o nosso pateta fala confiante que isso vai ser um sucesso. Pra algumas horas depois, ele tá cagado de medo em frente a 2 ogros. Não dá pra entender, ou tu tá confiante ou não tá, porra. E agora ele cara a cara com o líder dos ogros, o senhor Ogre, que desculpa, mas que nome de merda pra um puta ogro foda. E ele nem deixa eles falarem, e diz que eles só podem falar com a sua permissão. Enquanto ele diz que pelo visto, eles querem fazer parte do seu exército. E então pra eles serem aceitos, eles devem trazer a cabeça do rei demônio pra ele. O maluco colocou o pau na mesa legal aqui. E agora a Umanda é muito puta lá do lado de fora, é acalmada pelo Denosuke, até que aparece a filha daquele velhote de antes, falando que gostaria de tirar o seu pai do trono, pois isso seria o melhor, já que ele está doente e só finge ser poderoso. E isso é um caso que o mano Denosuke já presenciou e entende. E ele chama de top-down. Eu não vou explicar, tá bom? Só que ele disse pra ela que, no entanto, ela é uma idiota, pois a filha do líder não pode sair por aí divulgando problemas internos. E o problema dela é que ela é gentil demais. Daí ela, muito feliz, olha pra ele e pede que, por favor, eles se casem para ele se tornar o rei dos ogros, usurpando o trono do seu pai, que é uma ideia de merda. Mas ele nem precisou usar isso, pois espertinho como ele é, convenceu as outras tribos de ogros a se juntarem a eles, oferecendo comida, claro, porque os bichinhos estavam passando fome. E quando o velhote escutou isso, ele ficou muito puto. Mas agora ele estava completamente na palma da mão do mano Denosuke, e até a sua filha tá contra ele. E sendo assim, ele não teve escolha, e sentou na cabeça, formando uma aliança com o exército do rei demônio. E assim, mais uma missão é concluída. E bem, acontece várias e várias outras coisas, como guerras contra monstros, venda de produtos, roubo de produtos, o Denosuke tentando ser foda, mesmo sendo um bunda mole. Mas ele consegue extrair todo o seu conhecimento moderno e usar para administrar o exército de demônios, que é bem mais complexo do que você imagina. Por exemplo, a própria Umander, que é da raça dos seres mágicos e não da raça demi-humana. Ela usa poucas roupas, mas ela se veste assim porque é uma sirigaita? É claro que não. Isso é por conta que os seres mágicos mostram o corpo para se auto-vangloriar e expor a sua beleza é uma forma de se expressar. Ou talvez simplesmente seja uma desculpa do autor para colocar uma mina com pouca roupa na tela. Você não me engana, seu autor safado. E bem, gente, acho que deu pra entender a ideia dessa obra, que em resumo é um funcionário comum, tendo que pensar em várias formas de negociar, organizar, administrar, criar, vender, comercializar, expandir, multiplicar, fortificar o exército do fucking rei demônio / Megazord. E antes de finalizar, eu gostaria que vocês comentassem obras ou temas de vídeos aí, como no vídeo de Bullying Dark Romance, que foi um tema central, que eu procurei obras pra incluir, ou também como nesse vídeo, e no de Madano Witch, que eu trouxe uma obra em específico, pois eu quero fazer um vídeo só dando as minhas impressões das obras maravilhosas que vocês me indicarem. E então, se você quiser participar do próximo vídeo, comenta aí embaixo. E aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E agora eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Bye bye.